Eu hoje vou pregar sobre gerando em tempos difíceis. Ou também pode ser o tema da palavra que fala assim: por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, de papiro, e o revestiu com betume e pinche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a cesta à distância, para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. E suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê e o menino chorava. E ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Então ela respondeu: quero. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. E a princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei das águas. Joquebede é uma mulher escrava. Uma escrava hebraica nos tempos do Velho Testamento. Ela tinha uma sentença sobre a vida dela, que se ela gerasse um menino, ele deveria ser jogado no Nilo. Mas em um determinado momento da vida dela, quando aquele bebê nasce, ela não aceita aquela sentença do faraó. Então ela decide esconder aquele bebê, proteger aquele bebê. Eu fico imaginando todas as vezes que um soldado egípcio passava na frente da casa dela, que ela tampava a boca daquele bebê para que ele não chorasse. Joquebede proporcionou aos seus filhos uma estrutura familiar muito profunda, muito bem estruturada, pois naquela casa havia um pai, havia uma mãe, havia um irmão e uma irmã, Arão e Miriam. Quando ela decide obedecer às ordens do faraó, ela não obedece da maneira como foi colocado, como foi proposto para ela, como foi decretado. Ela então pega o junco, prepara todo um ambiente, prepara toda uma proteção. E essa proteção que vai salvar a vida do filho dela. O cesto de junco. Nos dias de hoje, é muito difícil para nós mulheres entendermos qual o nosso propósito, qual o nosso posicionamento diante da palavra de Deus. O decreto do faraó para o nosso tempo é: seja empoderada, seja autossuficiente. Seus filhos não precisam de você, não precisam do seu cuidado. Terceirizem a educação, terceirizem o amor. Mas Deus não nos chamou para ser terceirizadas e nem terceirizar. Ele nos chamou para preparar a próxima geração. A coisa mais extraordinária que eu e você, mulheres, carregamos é a felicidade de gerar filhos. Algo que ninguém pode tirar de você. Eu, aos meus
23 anos, 25 anos, eu já havia conquistado muitas coisas. Eu já tinha casa própria, eu já tinha carro. Mas havia uma chama que queimava no meu coração. Eu queria ser mãe. Então eu entro num relacionamento em que, fora do padrão da palavra de Deus, porque afinal de contas o mundo hoje fala para nós assim, ó, você não se case, você só se ajunte, porque se você se separar não dá certo, é mais fácil. Só que todo princípio quebrado, ele vai te quebrar lá na frente. Aos meus 14 anos eu havia entregado a minha vida a Jesus. Mas aos 18 anos eu decidi pegar a minha mochila, colocar nas minhas costas e conquistar o mundo. Uma mulher de caráter forte, insubordinável por qualquer marido. Nunca foi meu sonho me casar. Nunca foi meu sonho me vestir de noiva. Mas glória a Deus que muitas vezes os sonhos de Deus que se realizam nas nossas vidas, não o nosso. Então eu já havia conquistado tudo, então eu cheguei para o meu namorado, que é o meu marido hoje, e falei, olha, eu quero ter um filho. E se você não quer ter esse filho, não precisa nem registrar, porque afinal de contas, o mundo é moderno, eu posso criar e registrar, eu sou autossuficiente. Como eu era cega. Como eu era tola. Então nasce a minha primeira filha, Laura. Quando aquela criança nasceu, eu senti o amor verdadeiro. Tudo que eu queria era vê-la crescer, vê-la se desenvolver. Eu queria dar a ela aquilo que eu não tive, mas não que o dinheiro podia comprar. Eu queria dar a ela um pai, o pai que eu não tive. Tínhamos um relacionamento totalmente fora do padrão de Deus. Ele trabalhava muito, viajava muito, ficava muito tempo fora de casa. Tínhamos problemas entre nós dois, mas a minha filha nunca viu eu desrespeitar e desonrar o pai dela na frente dela. Então, 7 anos depois, eu engravido de novo de um menino. Com um casamento totalmente destruído. Um relacionamento de aparência, sepulcro caiado. Em que as pessoas olhavam e falavam, uau, olha que família linda, ela está grávida de novo. Não. E aos 4 meses de gestação, meu marido fala, agora já deu, não quero mais você. Eu te avisei que você não precisava se iludir comigo. E eu estou indo embora. Então eu comecei a chorar. E ele falou assim, não, então tá, então eu vou deixar o bebê nascer. E o bebê nasceu. Quando eu engravidei do Orlandito, eu decidi deixar tudo. Por tudo. Eu parei de trabalhar, voltei para casa. Quando eu volto para casa, eu começo a cuidar mais da alimentação dos meus filhos, da saúde mental dos meus filhos. A Laura já tinha 8 anos de idade. E eu começo a ocupar aquele lugar que Deus havia sonhado para mim. Mas eu havia descartado. Porque, afinal de contas, hoje em dia tudo é descartável. É muito mais fácil eu terminar um casamento e começar um novo relacionamento do que tratar o meu caráter. Do que tentar recomeçar. O problema é que a gente não sabe quais são os propósitos que Deus tem para a vida dos nossos filhos. Trocamos coisas eternas por coisas periféricas.
Trocamos coisas que têm preço, mas não têm valor. Eu te pergunto hoje, quanto vale o seu filho? Um dia uma mãe estava conversando comigo, ela já era mãe de 4 meninas, e ela estava na 5ª gestação e ela tinha muito medo que fosse outra menina. E eu falei para ela, você quer tanto um menino assim? Então fala para Deus, Deus, leva uma das minhas meninas e manda um menino para mim. O problema é que o mundo hoje em dia tem atacado o nosso eu. O decreto de Faraó é, para os dias de hoje, eu vou empoderar as mulheres, vou deixar elas poderosas. E elas vão estar tão cheias de tarefas, tão cheias do meu eu, que elas não vão mais querer gerar. E as que gerarem não vão conseguir mais ver os seus filhos crescerem. E assim eles serão presas fáceis, porque eles crescerão sem identidade. Moisés, ele cresce na sua primeira infância dentro do seu seio familiar. A primeira infância dele é dentro do seu seio familiar, entre sua mãe, seu pai e seus irmãos, enraizados na cultura deles, de tal maneira que quando ele vai para a criação do palácio, o palácio não consegue mudar a identidade de quem ele é, um hebreu. O problema é que hoje nós estamos tão ocupadas, mandamos os nossos filhos para a escola tão cedo, que eles não sabem nem quem são, nem para onde vão, e qual o propósito da vida deles. Deixamos os nossos filhos na escola às 7 da manhã e pegamos eles às 3 da tarde. Trocamos a presença de estar com eles pelo presente que podemos pagar. Ah, Débora, então você quer dizer que uma mulher trabalhar não é legal? Não, eu estou dizendo que existe um tempo para todos os tempos. Gente, eu meio falo errado porque agora eu nem falo nem português certo nem espanhol, que eu moro no Paraguai. Então existe um tempo estabelecido para todas as coisas. Consegue entender isso? Para quê? Para que pegar um bebê amamentando e levar numa creche? Qual a intenção do nosso coração? Nós somos a geração que coloca o pai no asilo, o filho na creche e leva o cachorro para passear. Olhem aqui para mim, mulheres. Deus colocou algo dentro de vocês que é servir, cuidar, amar e proteger. E Satanás vem e apresenta para vocês coisas, para nós, para mim todos os dias, coisas que não tem nada a ver com a palavra dele. Eu não tenho nada contra animal, mas Deus quer estabelecer sobre a sua vida uma geração sarada. Filhos sarados que vão saquear o inferno, que não vão mais precisar ir em retiros espirituais para serem curados. Aonde estamos nós, mulheres? Quem é a nossa geração de hoje? Não, mas eu preciso produzir. Eu preciso fazer. Nós saímos para comprar coisas caras para os nossos filhos. É o melhor tênis, é a melhor roupa, é o melhor colégio. E dizemos que estamos dando tudo. Não! Quem me fala onde está escrito na Bíblia que temos que dar aos nossos filhos aquilo que não tivemos? Quer dar algo especial? Seja a mulher sábia que edifica a sua casa. Se submeta à vontade do seu marido, assim como ele se submeterá à vontade de Cristo, e ele guiará a tua casa. O problema é que nós oramos para ter emprego, para ter carro, para ter casa, para viajar. Mas não conseguimos dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, abre uma porta para o meu marido, para que ele possa sustentar a nossa casa, para que eu possa guardar os nossos filhos debaixo do meu avental. Mas isso não dá status. E nós queremos status. Nós queremos ser. Nós queremos aparecer. Qual a intenção do nosso coração?
Joquebede tinha duas escolhas para fazer. Ou ela ouvia a promessa de Deus para o povo dela e guardava aquela criança. Ou ela ouvia o decreto do faraó e jogava ele no Nilo. Qual o decreto que a minha geração, a sua geração tem ouvido hoje, mulheres? Não, Débora, você não sabe porque o meu marido... Se eu contasse para vocês que era o meu marido. Hoje ele é um homem totalmente transformado pela presença poderosa do Espírito Santo na vida dele. Mas eu decidi dar aos meus filhos aquilo que eu não tive. Um pai dentro de casa. As minhas amigas falavam, você é louca. Você é tola. Devolve na mesma moeda. Essas minhas amigas hoje estão com seus filhos. Dentro de salas de psicólogos e psiquiatras. Aquele bebê. Amamento aquele bebê. Começo a me derramar em amor para o meu marido, porque na palavra de Deus está escrito que o amor constrange. Às vezes que ele me insultava ou ele me magoava, eu falava, Senhor, ele não sabe o que diz. Mas cada vez que ele chegava de viagem, que as crianças sabiam que ele ia chegar, e ele passava com o carro e ele parava no portão, elas gritavam, papai, pai. E aquilo sarava as minhas feridas e o meu coração. Muitas vezes, você pode pensar que é o fim. Que isso não dá certo. Já deu, eu não quero mais. Mas essa é a oportunidade que Deus está te dando para escrever uma nova história na sua vida e na sua família. O bem mais precioso que eu tive na minha vida depois da salvação são os meus filhos. Joquebede, ela gera no tempo mais difícil do Velho Testamento. Ana, ela vai gerar nas zombarias das pessoas porque ela não podia engravidar. Maria, mãe de Jesus, ela gera debaixo de um decreto de apedrejamento na lei hebraica. E nós hoje estamos gerando debaixo de um decreto que nós podemos sair e deixar os nossos filhos no cuidado de outras pessoas que trazem as suas marcas, as suas machucaduras. Então eu volto para casa, eu faço o curso contrário de tudo, eu abro mão de tudo, por tudo. E começo a cuidar dos meus filhos. As pessoas não precisam entender, as pessoas não precisavam entender o que eu estava fazendo. Eu precisava daquilo. Então decidimos fazer uma viagem. Porque sempre quando meu marido tinha tempo, nós pegávamos as crianças e saíamos com elas. E nessa viagem, na descida da Serra de Santa Catarina, uma carreta desgovernada bate na traseira do nosso carro. O carro capota. Estava meu cunhado no banco de trás, meus 2 filhos. E eu fui a única pessoa que teve total consciência daquele acidente, de tão duro era o meu coração. De tantas coisas que Deus tinha que tratar comigo. Eu levanto, saio daquele carro, vejo que a minha filha tinha sido jogada para fora. O meu filho está recebendo os primeiros atendimentos, mas o meu cunhado estava morto. Eu lembro de falar com a minha sogra, falar, sogra, deixa ele ir comigo. E porque eu pedi, ela deixou e eu ia devolver aquele menino dentro de um caixão para ela. Vamos para o hospital.
E eu perguntava a meus filhos, eu quero saber dos meus filhos. Aonde estão os meus filhos? Como estão os meus filhos? Naquele momento de dor e de desespero, a gente sempre lembra de Deus. Eu me lembrei daquele Deus, daquele Jesus que eu havia entregado minha vida para Ele aos 14 anos de idade. E a gente começa a buscar e a clamar, mas sem intimidade. Como eu poderia reconhecer a voz de alguém que eu não tinha mais intimidade? Então vem aquela enfermeira, dá uma injeção na minha perna e começa a dizer: mãe, você precisa ser forte, porque a Laura entrou agora no centro de cirurgia e o estado dela é grave. Mas o seu bebê de 2 anos, o Orlandito, não resistiu ao acidente e faleceu. Em cima daquela maca, eu uivava de tanta dor. A dor de saber que eu não teria mais ele nos meus braços. A dor de saber que ele não estaria na minha casa amanhã, nem depois da manhã. Pegamos o caixão do meu filho e do meu cunhado. Fomos para o Paraguai e enterramos. Deixar o meu bebê naquele lugar foi o momento mais triste da minha vida. Mas eu ainda precisava ser forte, porque a Laura estava na UTI. E o Senhor era misericordioso bastante para levar ela daquele lugar. Então nós voltamos para Santa Catarina, e quando eu começo a preencher a ficha de entrada da UTI, uma senhora humilde vem, toca meu ombro e fala: moça, o Senhor Jesus manda te dizer que aconteça o que acontecer lá em cima hoje, Ele estará contigo. Subimos naquele hospital e tivemos a notícia da morte cerebral da minha filha. Eu queria mostrar um vídeo para vocês. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar, oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, eu e você
cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Eu haverei de cantar ao meu Senhor quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chega e Ele vem. Quando o grande dia chega, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Mas não pelos meus filhos. Eu não vim aqui hoje, nessa manhã, para te abençoar. Essa manhã o Senhor me chamou aqui para te reposicionar. Para mostrar para você que existe um tempo para todas as coisas. Que o tempo que passa, ele já não volta mais. Quando eu recebi a notícia da morte cerebral da Laura, eu pedi para vê-la pela última vez. E enquanto eu caminhava naquele corredor até chegar no leito dela, eu pude lembrar do dia que ela nasceu. Eu pude lembrar dos seus primeiros passos, da primeira vez que ela me chamou de mãe. Me dei conta naquele corredor que eu não ia ver o seu casamento. Que eu não ia segurar os seus filhos nos meus braços. Que eu não seria avó. Então eu me aproximei do leito dela e ela tinha um cabelo muito bonito. E eu comecei a tocá-la pelos pés. Eu comecei a falar, filha, como é que eu vou viver sem você? Comecei a tocá-la, e apertei a mão dela, e como eu queria tirar todos aqueles aparelhos dela, e colocar ela dentro de mim, e protegê-la de novo, e falar, filha, o Dodói vai sarar. A mamãe está aqui. Deus tinha me dado 10 anos com ela. E o trabalho, o mundo, a expectativa de pessoas sobre mim tiraram esses 10 anos de mim. Então eu coloquei a mão no coração dela que ainda batia e falei, filha, a mamãe te ama. E para sempre, para sempre, para sempre eu vou te amar. Nós doamos o seu coração porque você não vai mais precisar dele. Mas eu vou orar. E vou pedir ao Papai do Céu que pegue sua mãozinha e te leve aonde o seu irmãozinho está. E a partir de hoje eu volto para os pés do Senhor Jesus. Mesmo que o seu pai não entenda, mesmo que o seu pai me abandone, eu abro mão do teu pai. Para um dia poder abraçar vocês de novo. Quando eu saí daquela UTI, eu deixei a minha vida lá. Eu tinha casa, eu tinha carro, eu tinha bens, mas era uma vida vazia. O dinheiro que tanto eu e o meu marido trabalhamos para ter, não serviu de nada, a não ser para comprar 2 caixões para os nossos filhos. Me lembro de 19 dias depois voltar para casa. Os brinquedos estavam lá. As roupas caras estavam lá. O colégio mandou uma coroa de flores.
mas eles já não estariam mais lá. Foi a primeira vez na minha vida que eu orei ao Senhor e falei: Senhor, muda-me. Eu abro mão de tudo para te seguir. Muitas vezes achamos que o Senhor quer tratar com o nosso marido, mas não, somos nós. A geração de coração endurecido. A geração que olha para o marido e fala: ele é o meu opressor. Ele é o meu matador de sonhos. Não. Ele é o meu companheiro de guerra para uma vida, para uma jornada. Uma casa, por mais bonita que ela seja, sem filhos, ela é apenas paredes vazias. Tudo que sobrou dos meus filhos foram as lembranças que eu coloquei dentro do meu coração naqueles 2 anos que eu parei de trabalhar. Aquele tempo que Deus preparou para mim. Muitas vezes eu falava para o meu marido: eu vou escrever uma carta para Laura e para Orlandito, porque o dia que eu partir e eles tentarem me buscar, eles me encontrarão dentro do coração deles. E quantas vezes eu busquei eles dentro do meu coração. A partir do momento que eu decidi me posicionar diante de Deus, e eu tirei todos os altares que haviam na minha vida, e coloquei Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, assentado no trono de glória na minha vida, Ele foi e resgatou o meu marido. Ninguém nunca pregou para o meu marido. Depois do acidente, 5 dias depois, ele sentado debaixo de um pé de árvore, questionando a Deus, o Senhor se revelou a ele de uma forma tão extraordinária, que ninguém pode arrancar Jesus de dentro dele. Eu agora tinha 2 opções. Ou eu amaldiçoava Deus e morria amargurada. Ou eu confiava nos seus planos para reescrever uma nova história na minha vida e na minha família. Então, naquele momento, eu abri mão dos meus direitos de mãe e os entreguei ao Senhor. E falei: eu sei que tu tem tudo nas tuas mãos e nada aconteceu sem a tua vontade. Agora me cura e me sara, porque só o Senhor pode me resgatar desse lugar. Me lembro que uma vez eu, de joelhos dobrados, orando de madrugada, e o Senhor falou para mim: um dia você esquecerá da sua viuvez. E eu pensei: será como que eu poderia esquecer dos meus filhos? Do amor que eu sinto por eles? Como voltar a sorrir? Como voltar a ser feliz? Como dar o braço para aquele homem que havia me machucado tanto com as suas palavras, com as suas ações? Como eu poderia me casar com ele verdadeiramente e entregar a trajetória da minha vida nas mãos dele? A partir daquele momento eu tinha uma aliança eterna com Deus. E nessa aliança ele falava que eu teria que acreditar nele, me submeter ao meu marido e não olhar para trás. Porque a Laura e o Orlandito já não estavam mais no meu passado. Mas se eu confiar e permanecer, eles estarão no meu futuro. Eu e meu marido nunca tomamos um comprimido para dormir. Nunca fomos um psicólogo ou psiquiatra. Porque nele, no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores, encontramos a paz que transcende todo o entendimento humano. Às vezes, tomar decisões pode te custar caro, mas não tomá-las pode te custar tudo. Tomar decisões pode te custar caro, mas não tomá-las, às vezes, pode te custar tudo. Então eu e meu marido, totalmente quebrados, arrebentados, decidimos fazer aquilo que era correto diante dos olhos do Senhor.
Nos casamos 8 meses depois desse acidente. O Senhor nos dá de presente uma viagem a Israel. E quando chega lá naquela viagem, o meu marido dentro do avião olha para mim e fala: eu quero entregar a minha vida a Jesus e ser batizado. Deus havia me feito perfeita. Mas eu, por causa da influência do mundo, por falta de maturidade, eu havia feito uma laqueadura no parto do Orlandito. A maturidade nos ensina que nem tudo é o fim. Que recomeçar faz parte da vida. E agora eu e meu esposo já não estávamos só. Então Deus começou a dar uma palavra para nós. Ele falou: vocês vão esquecer da sua viuvez. Os muros caídos serão reconstruídos. Estenda as suas barracas, porque aqueles que destruíram as tuas tendas já se foram. E os que irão vir serão grandiosos, serão numerosos. E eu queria mostrar mais um vídeo para vocês. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, vou te honrar. Oh filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Pega a tua rede. Manuel.
Existe uma nova história escrita pelas mãos de Deus para cada um de nós. Basta a gente se posicionar e acreditar. Aqui está o Emanuel, o Benjamin e a Manuela. O maior legado que eu vou deixar para minha filha é mostrar o quanto é bom servir, amar e proteger os seus filhos. O maior legado que o meu marido está deixando para o Emanuel e para o Benjamin é mostrando que a companheira se trata com amor, respeito e dignidade. Homens, a palavra nos ensina que se submeter a um rei cruel e mau é muito difícil. Mas a se submeter a um rei misericordioso e bondoso é leve. Muitas vezes o que a gente precisa, nós mulheres, é apenas encontrar um lugar seguro debaixo das asas de vocês. Eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração por um momento. E queria que você pensasse em todas as vezes que você pensou em desistir do seu casamento. Que todas as vezes que o inimigo te mostrou portas que você sabe que não são do Senhor. Eu queria que você viesse aqui na frente, se de alguma maneira esse testemunho falou com você. Eu queria que viesse aqui na frente aquelas mães que não podem ser mães, aquelas mulheres que não podem ser mães. Porque hoje em dia, Deus não tem problema com a esterilidade da carne. Ele tem problema com a esterilidade do coração. Se você quer recomeçar com os teus filhos, se você quer viver algo novo da parte do Senhor, eu queria que você viesse aqui na frente para que a gente pudesse orar por você. Isso. As pessoas vão chegando. Eu quero só complementar mais um pouquinho. Todos os prognósticos, para mim e para a Débora, eram das piores maneiras possíveis. Já não havia mais motivo por que viver. Já não havia mais motivos para que levantar. Pois a nossa vida estava totalmente destruída. Estávamos vivendo tempos difíceis. Mas nós decidimos ouvir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E decidimos gerar em tempos difíceis um relacionamento sadio, um casamento segundo os propósitos e a vontade do Senhor. E nós aplicamos a fé e decidimos abrir mão daquilo que éramos constituídos. E nós conseguimos viver um casamento sadio, como vocês ouviram da parte dela. E depois que o Senhor nos restituiu como marido e mulher, nós entramos em um lugar para gerar essas novas crianças, em um tempo que é muito difícil, onde os prognósticos de economia estão difíceis. Ser pai hoje em dia vai te demandar muitas coisas, e tantas coisas que você já sabe que esse mundo nos oferece. Mas nós decidimos gerar em tempos difíceis, confiando, colocando a toda a nossa esperança no Senhor. E aqui estão essas 3 crianças. Nós entendemos que hoje temos 5 filhos. Em relação ao nosso passado, estamos totalmente realizados, porque a Laura e o Orlandito já estão guardados no Senhor. Mas aqui está uma nova missão. Assim como os pastores que estavam antes de nós falaram perfeitamente. O Emanuel, o Benjamin e a Manuela, eles nos vão ouvir aquilo que a gente fala para eles, mas aquilo que eles veem a gente fazendo dentro de casa. E isso é gerar em tempos difíceis. Porque sabemos que temos muitas tentações para o casamento nesses dias. Mas se nós decidimos gerar uma família sadia, nós colheremos lá na frente filhos sarados, fortes, grandes para a honra e glória do Senhor.
Por isso, nesta noite, lá atrás, tem mais pessoas que estão entendendo que precisam gerar nesse tempo uma família sadia. Voltar para o princípio da paternidade. Você, mulher, que entendeu, como a Débora disse, entrar no lugar no Senhor onde se torna uma mulher virtuosa. Nós queremos abençoar a tua vida, porque nós viemos aqui mostrar a vocês que é possível sim gerar em tempos difíceis. É possível ter mais que um filho nesses tempos. Um filho é pouco, 2 mais ou menos, no mínimo 3 filhos, porque nós queremos deixar para essas crianças sobrinhos, irmãos, parentes. O que eles vão fazer amanhã se não tiverem com quem compartilhar? Porque o mundo nos diz, esses tempos são difíceis de gerar, mas quando a gente coloca a esperança no Senhor, o Senhor dá graça, e Ele nos deu uma sabedoria, um entendimento que nada é mais importante e valioso do que ter a família. Amém? Tem mais pessoas que estão chegando aí, vamos ouvir uma canção enquanto eles estão chegando? Você que está aí, está dizendo assim, não, eu já estou bem, feche teus olhos, vai orando ao Senhor, vai falando, Senhor, onde eu preciso melhorar mais? Senhor, será que é possível eu ter que perder meus filhos para acordar para a realidade da vida? Será que eu tenho que perder meu filho para os vícios, para que eu possa entender e gerar a paternidade nesse tempo? Deixar mais as coisas materiais e dedicar tempo, como o pastor acabou de falar aqui. Trocar presente por presença. Eu era um pai que vivi pouco tempo com os meus filhos, os 2 primeiros, porque eu corria muito atrás das coisas materiais. Mas um dia eu tive um encontro face a face com o rei, e ele abriu os meus olhos, me perdoou sobre o meu passado, mas e me deu uma nova chance de escrever uma nova história. Por isso nós não viemos aqui contar uma história triste para você. Nós viemos aqui trazer uma sentença para a tua vida. Como você vai sair por aquelas portas? Você vai continuar tendo a mesma vida? Você vai continuar ouvindo as circunstâncias do mundo? Ou você vai decidir gerar o reino de Deus dentro da tua casa, dentro da tua vida? Amém? Vamos ouvir uma canção. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Mais uma vez diga: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Sim, Senhor. Pai, nesta manhã gloriosa, Senhor, onde sentimos a tua presença de uma maneira tão extraordinária, Senhor. Nesse ambiente, Senhor, profético, nós queremos, Pai, em teu nome, Jesus, declarar que para cada pai que aqui está, que está com o coração batendo além do normal, para que o teu Espírito Santo, Senhor, traga a verdadeira revelação a ele, para que ele possa gerar nesse tempo difícil para os pais, para que eles sejam maridos presentes, pais presentes, que eles possam ser, Senhor, a imagem do Deus vivo nas suas casas, para que as suas esposas, ao olharem para eles, para nós, possam se sentir seguras e confiantes para cumprir a sua missão de companheiras, de esposas sábias. Senhor, eu te peço sabedoria para mim, primeiramente, para todos os pais que estamos aqui, para que possamos cheirar, Senhor, nesse tempo. Podamos cheirar, Senhor, aquilo que é da tua vontade para nossas vidas, para nossas casas. E eu quero declarar em teu nome, que não só geraremos filhos, Senhor, para esse mundo, mas eles serão grandes, serão homens e mulheres
que vão herdar essa terra e será um canal de bênção para multidões. Porque um dia nós decidimos, Senhor, confiar em Ti e gerar nesse tempo difícil. Em nome de Jesus. Senhor, ainda na Tua presença, enche-nos, Senhor, do Teu amor, da Tua graça e do Teu perdão. Nos reposiciona, Senhor, no princípio da palavra, no princípio da família. Toma os nossos corações para que a gente possa entender, Senhor, que o quão bom é estar aos Teus pés, cuidando da próxima geração. Senhor, eu abençoo na autoridade do nome de Jesus todos os filhos que estão nesse ambiente. Eu declaro nesse lugar pais extraordinários, mulheres sábias, edificadoras das suas casas. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que essa próxima geração não será frágil, mas será fortalecida pelo Teu poder, pelo ensinamento das mães que se levantarão como um exército para cuidar dos seus filhos. Protege, Senhor, a próxima geração debaixo das Tuas asas. Que eles Te amem acima de todas as coisas. Que eles sejam fiéis à Tua palavra e aos Teus mandamentos. Eu declaro adoradores em espírito e em verdade, porque são esses que o Senhor busca, ó Deus. A Tua palavra diz que os Teus olhos estão sobre a terra buscando, Senhor, aqueles que querem ter intimidade contigo, ó Pai. Eu declaro na autoridade de Jesus, no nome de Jesus, uma geração sarada, que saqueará o inferno, que derrubarão as portas do inferno e que resgatarão muitos para a honra e glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, cada pai e cada mãe que se propôs a estar aqui. Que os seus casamentos, que os nossos casamentos sejam curados todos os dias. E que em nome de Jesus, um dia todos nós possamos nos reencontrar na glória. Amém. Eu queria bem rapidinho só fazer mais uma oração. Você que está aqui na frente ou que está lá atrás, você que mulher não conseguiu ainda ter filhos, não conseguiu gerar. Eu quero que você coloque a mão no seu ventre e quero que o seu marido coloque a mão no seu ventre. E que as outras pessoas estendam as suas mãos e orem por filhos neste ambiente. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, entramos na Tua presença como filhos, como linhagem, como aqueles que hão de herdar a salvação. Declaramos, Senhor, neste ventre vida e vida em abundância, Senhor. Pai amado, nós decretamos agora que esse ventre não é terra seca, mas sim uma terra fértil, Pai. Pai amado, na autoridade do nome de Jesus, visita cada um deles agora onde eles estiverem. Que eles venham, Senhor, a ter filhos com propósito, com direção, usados tremendamente pela Tua vontade, Senhor. Assim como foi Samuel. Na autoridade do nome de Jesus, que eles vejam o Teu amor e o Teu favor sobre a vida deles, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.